Olá, pessoal! Vamos então dar continuidade ao estudo dos protozoários com a parte 2, ok? Se você não viu a parte 1, para o vídeo e volta lá na parte 1. Então, vamos dar continuidade no estudo dos protozoários que são heterótrofos, ok? Nós vimos a Giardia lamblia, que causa a giardíase, né? Que é um grupo dos diplomonadidas. Eu falei para vocês não se preocuparem com esses nomes aqui, né? E sim mais com a doença e com o tipo de locomoção. Então, a giardia é flagelada, né? Os parabasálidos, que a gente viu uma doença sexualmente transmissível, que é a tricomoníase, que também é flagelado. E nós finalizamos a parte 1 falando das amebas. Eu falei na parte 1 da ameba de vida livre. E agora a gente vai falar da ameba que causa que é parasita na gente. Então vamos lá. A ameba que nos causa doença, ou seja, que vive às nossas custas, parasita, ela causa uma doença chamada amebíase, ou um nome mais chique, disenteria amebiana. É a mesma coisa, tá? Essa ameba é chamada de entamoeba estolítica, a espécie, né? E ela, como toda e boa ameba, se locomove por falsos pés, tá? Se vocês entenderam o ciclo da giardia, é a mesma coisa da ameba. Então, o ciclo é praticamente o mesmo. O que vocês têm que entender? Que na giardíase, quem causa é a giardia, e a giardia ela é flagelada. Na amebíase, quem causa a amebíase é a entamoeba estolítica e ela não tem flagelo, ela se locomove por pseudópode. Mas o ciclo da doença é praticamente o mesmo. Então, a transmissão é por ingestão de alimento ou água contaminada com o cisto, com a forma de resistência. Como eu falei para vocês, essa ameba, ela pode virar um cistinho, né? Ela fica encolhidinha, vira uma forma de resistência, uma bolinha para se propagar. Então, mais uma vez, uma pessoa defeca em local inapropriado, né? Faz o cocô em local inapropriado e com isso ela elimina o cisto, né? Aqui os cistinhos. E aí, então, esses cistos vão parar na água contaminada, nas verduras contaminadas, e se a pessoa não lava direito a verdura, a água não foi tratada, né? Então a pessoa ingere o cisto da ameba e cai no intestino. E aí então a ameba sofre reprodução, ó, formas vegetativas se multiplicam, né? E aí geram várias amebinhas. Essas amebinhas, então, elas se alimentam dos nossos glóbulos vermelhos, das hemácias, e a pessoa defeca e repete o ciclo novamente. Então, da mesma forma que a giardíase, né? Os sintomas são praticamente o mesmo. Ana, como que eu vou saber se é giardia, se é amebíase? Por exame de fezes, ok? No laboratório. Então, diarreia, gases, dor abdominal, perda de pelo, pelo hoje tá difícil, peso e sangue nas fezes ou até muco, catarro, tá bom? Então, como é a forma de se prevenir? A mesma coisa da giardíase, só bebendo água tratada, né? Então, não tenho acesso ao esgoto, então pelo menos ferva a água. A água, quando a gente ferve, ela mata a maioria das bactérias, dos protozoários que ali estão, tá bom? A temperatura. Lavar bem as frutas e verduras e o principal, gente, saneamento básico, né? Ter esgoto tratado, ter esgoto canalizado ali para as comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade. Os foraminíferos, eles são um grupo que, da mesma forma que as amebas, se locomovem por pseudópodes. Aí vocês vão falar assim, mas então por que não está no grupo das amebas, dos amebozoários? Porque o tipo de pseudópode é diferente. É um pseudópode extremamente fino, lembra agulha. Esses pseudópodes extremamente finos, eles são chamados de reticulópodes. Então, foraminíferos são protozoários que têm esses pseudópodes extremamente finos e muito ramificados, ok? Eles geralmente só são encontrados na água do mar, né, nos oceanos, e eles formam rochas. Por que eles formam rocha? Nossa, Ana, como assim formar rocha? Isso que vocês estão vendo aqui, tudo esbranquiçado, é resto mortal desse protozoário, porque eles são envolvidos por uma carapaça
E quando morre, morre a parte orgânica, né? E essa carapaça, ela vai se acumulando e formando essas rochas sedimentares esbranquiçadas. Aonde tem essas rochas, é um indicativo também que existe petróleo. Por quê? Porque petróleo é formado de resto de ser vivo, né? Então, se existem essas rochas que são formadas pelos restos de seres vivos, é provável que também tenha petróleo, tá? Além disso, deixa eu colocar aqui, né, a rocha sedimentar. Além disso, esses foraminíferos, eles são importantes para determinar as eras geológicas, né, como que era aí há milhares de anos atrás, ok? Então, esse é um grupo também muito interessante de protozoário. E nós vamos para o último grupo, lá daqueles protozoários heterótrofos, tá? Esse grupo é chamado de cinetoplastídeo e ele é flagelado. Aí você vai falar assim, nossa, Ana, mas a gente já viu, giardia é flagelado. O que que difere? Por que esses protozoários flagelados não estão nos grupos dos outros protozoários flagelados? Simplesmente porque eles têm duas coisas que os outros não têm. A primeira coisa é porque eles só têm uma mitocôndria. E essa mitocôndria, ela é gigante, ocupa quase todo o protozoário. Olha só no nosso desenho aqui a mitocôndria envolvendo o núcleo, tá? E a segunda é que dentro dessa mitocôndria existe uma região que é nessa extremidade, essa região eu chamo de cinetoplasto, que é o que dá um nome para o grupo cinetoplastídeo. O que é o cinetoplasto? É uma região rica, né, com alta concentração de DNA. Veja só, esse DNA é da mitocôndria, não é o DNA do núcleo. Lembro que, meu cachorro passou aqui atrás, lembro que mitocôndria e cloroplasto são as únicas organelas que têm material genético. E nós estamos falando de protozoários que não têm cloroplasto, só mitocôndria. Então, essa região com alta concentração de DNA na mitocôndria é chamada de cinetoplasto, que dá o nome ao grupo. Nós temos esses protozoários podem ser de vida livre e tem os parasitas. Esses parasitas nos causam doenças. Dentre essas doenças, nós vamos ver duas doenças importantíssimas que existem aqui no Brasil. A primeira delas é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas. E a segunda é a leishmania, que é quem que é a doença que causa? A leishmaniose, tá bom? Então agora a gente vai ver a doença de Chagas. A doença de Chagas, também conhecido como mal de Chagas, ela foi descoberta, né, por um médico chamado Carlos Chagas, então por isso o seu nome. Então ela é ocasionada pela espécie Trypanosoma cruzi, né, que é um flagelado, um protozoário flagelado. E aqui a fotinha dele no microscópio comum, ok? Observem o flagelo, dá para ver até o núcleo dele, claro que ele não é roxo, tá? Ele foi corado aí para melhor visualização. E quem transmite este protozoário, né, ou seja, o vetor é aquele que transmite, né, é um inseto chamado barbeiro ou chupança. Nós vamos ver por que esse nome, barbeiro ou chupança. E aí, então, a espécie é o Triatoma infestans. Então, vamos lá. Como ele é transmitido? Nós vamos falar agora da transmissão, primeiramente, que foi descoberta. Tá? Existem várias outras formas de transmitir, por exemplo, transfusão de sangue. A gente sabe que é raríssimo isso, porque hoje os hemocentros, eles fazem todos os testes possíveis quando a pessoa vai doar o sangue, tá? Pode passar de mãe para filho, tá? Pode passar durante a amamentação. E é por ingestão de alimentos também. Nós vamos ver isso no caso do açaí aí, que teve umas notícias, né? Não sei se vocês lembram. Bom, então agora a gente vai fazer o ciclo natural, vamos dizer assim, o clássico, não é nem natural, o clássico dele, tá? Como que isso funciona? Então, aqui o Triatoma infestans, que é um inseto, e ele está com o protozoário. Então, nem todo barbeiro, ele vai ter o protozoário, né? Então, o inseto, o vetor, tem que ter o protozoário dentro dele. E ele pega de quem, Ana? De outro ser humano que estava infectado. Então, vamos lá.
ser humano aqui está dormindo e o barbeiro veio e pousou e picou ele. Quando o barbeiro pousa e pica a pessoa para chupar o sangue, né, chupança, ele defeca, ele faz cocô. E aí o cocôzinho fica aqui no rosto. O que a pessoa faz? Inconscientemente, a pessoa coça. Quando a pessoa coça, ela pega as fezes do inseto, do barbeiro, e coloca na ferida que foi a picada, porque quando o inseto pica, fica abertinho ali, né? Tem um buraquinho. Ou a pessoa pode passar a mão, coçar e colocar no olho, pela mucosa do olho. Então, veja só, a transmissão das chagas não é pela picada, é pelas fezes. E as fezes entram na mucosa, na ferida, ok? E aí, então, as fezes contaminadas caem na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, que é a primeira fase, né? O protozoário ele pode ir para outros lugares do nosso corpo, como o sistema nervoso, o sistema digestivo e o coração, ok? Sintoma. Na verdade, a chagas ela tem dois momentos. A fase aguda, que são os primeiros sintomas, que aparecem de 2 a 4 meses após a infecção, né, a picada, e depois a fase crônica, que é mais de 10 anos, ok? Então, a fase aguda da doença, né? Febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios, a famosa íngua, né? Vermelhidão e inchaço nos olhos, pode ter problema de pele, tá? E aumento do fígado e do baço, é a principal característica aqui da doença de Chagas. Se a doença ela for pega nessa fase, o indivíduo ele praticamente consegue ter cura, tá? O problema é que muitas vezes esses sintomas passam, né? E a pessoa não procura ajuda. E aí vai para a fase crônica, que é a evolução, né? Então pode atingir o sistema nervoso, o coração e o sistema digestório, né? Que a gente chama hoje. O que acontece? O protozoário deixa a musculatura mais flácida, mais mole, e isso acaba tendo complicações. Uma das principais complicações que a Chagas traz é o aumento do coração, que a gente chama de coração chagásico, né? Então, olha um coração normal, né? E um coração aí com chagas, esses dois aqui, em diferentes estágios das chagas, ok? Então, geralmente a pessoa morre de insuficiência cardíaca, porque o coração não aguenta aí, né? O protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele já é naturalmente pertencente à floresta, ao ciclo silvestre. Animais silvestres, né, roedores, eles naturalmente participam desse ciclo natural do protozoário. Acontece que o homem invade a floresta, o ambiente desse barbeiro, desse inseto, né, desses roedores. E aí, então, a doença acaba vindo pra gente. Então, uma grande parte das doenças é isso, né? A gente invade o ambiente que já existe ali, o protozoário, o inseto, e a gente acaba sendo contaminado. Então, cães, gatos, roedores e diversos animais silvestres servem de reservatório natural do protozoário, ok? Como se previne, né? Como essa doença ela é transmitida por um inseto, veja, transmitida, o inseto não é o causador, ok? A principal forma de prevenção é não deixar o inseto picar a gente. Então, nós temos que matar o inseto, né? Então, proteger portas e janelas com telas, para não deixar o inseto, proteger camas, né? As cortininhas e o uso de inseticidas, uso de repelentes e assim por diante. Muitas regiões do Brasil têm esse tipo de casa que vocês estão vendo aqui. Vocês já devem ter visto, né? Aqui na nossa região não é muito comum, que são as famosas casas de pau a pique, né? O barbeiro, o vetor, o transmissor, ele gosta de viver em locais escuros e secos. E essas construções, essas casas, acabam tendo frestas que são muito escuras e secas. E aí, isso é o quê? O barbeiro fica alojado ali. Então, é muito comum em regiões que tem esse tipo de casa, né, que a incidência das chagas é altíssima, porque o barbeiro fica escondidinho nas frestas, ok? Nessas rachaduras. Então, a gente viu a transmissão
vetorial que eu falei para vocês que é a clássica. Não, eu até falei natural, né? Mas é a clássica. Qual que é a clássica? O barbeiro pica o ser humano, deixa as fezes e o parasita, o protozoário, entra na corrente sanguínea. Acontece que existe uma outra forma de transmissão, que eu falei que era por alimento, que eu ia explicar para vocês, que é a transmissão oral. O que acontece? O barbeiro, que é o transmissor, ele está infectado com o protozoário, com o trypanosoma, ok? E aí ele pousa em cima de cana de açúcar, pousa no açaí, e o que ele faz? Ele defeca ali. E aí a pessoa vai lá, pega a cana de açúcar, não limpa ela direito e moe e você toma. Aí você pode estar tomando o trypanosoma triturado, e aí junto com as fezes, porque dentro dele tem fezes, ou você tritura as fezes junto. E aí a gente se contamina com o alimento. Então, gente, é muito importante saber a procedência, né, do açaí, da cana-de-açúcar. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu tomo açaí lá na sorveteria. Não, esse tipo de açaí é processado, é pasteurizado, né? O problema é o açaí in natura, ok? Não tem problema desse açaí que já foi industrializado. Ele passou por um monte de esterilização antes de chegar ali na sorveteria, ok? E para finalizar essa parte, né, a parte 2 de protozoário, eu trouxe uma notícia para vocês de 2018 que eu achei muito interessante, né? Associada ao açaí, doença de Chagas avança e dobra em 7 anos no país, tá? Olha só, mais de 4 mil pessoas morrem de doença de Chagas por ano no Brasil. Estima-se que de 2 a 4,6 milhões de brasileiros têm uma forma crônica da doença. E a maioria dos casos, né, é na região norte, justamente onde o pessoal está acostumado a pegar o açaí não processado, né? Espero que vocês tenham gostado dessa parte e a gente volta com a parte 3, continuando o protozoário.